Lázaro é um personagem bíblico que aparece no Novo Testamento como um amigo de Jesus Cristo. A história de Lázaro é contada no Evangelho de João, capítulo 11. Segundo a história, Lázaro vivia em Betânia com suas irmãs, Maria e Marta. Um dia, Lázaro ficou gravemente doente e suas irmãs enviaram uma mensagem para Jesus, pedindo que ele viesse curá-lo. No entanto, Jesus demorou 2 dias para chegar a Betânia, e quando ele finalmente chegou, Lázaro já havia morrido e sido enterrado. Maria e Marta ficaram muito tristes, e quando encontraram Jesus, disseram: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, então, pediu para que tirassem a pedra que cobria o túmulo de Lázaro. Ele então orou a Deus e gritou em voz alta: Lázaro, vem para fora. Para a surpresa de todos, Lázaro saiu do túmulo, ainda envolto em suas roupas funerárias. A ressurreição de Lázaro é considerada um dos maiores milagres de Jesus Cristo e é um símbolo de sua autoridade sobre a morte e sua capacidade de trazer vida àqueles que creem nele. A história de Lázaro tem sido uma fonte de inspiração e conforto para muitos cristãos ao longo dos séculos, e continua a ser uma lembrança poderosa do poder de Deus de trazer vida àqueles que estão mortos em seus pecados. A ressurreição de Lázaro também levantou questões e controvérsias entre as autoridades religiosas da época. Muitos judeus que estavam presentes testemunharam o milagre e creram em Jesus, mas outros ficaram desconfiados e começaram a planejar a morte dele. A história de Lázaro também destaca o amor e a compaixão que Jesus tinha por seus amigos e seguidores. Ele chorou junto com Maria e Marta ao saber da morte de Lázaro, mesmo sabendo que ele iria ressuscitá-lo. Isso mostra que Jesus não era apenas um líder espiritual, mas um amigo e confidente para aqueles que o amavam. A história de Lázaro também tem implicações para a vida após a morte. Como cristãos, acreditamos que, assim como Lázaro, aqueles que morrem em Cristo serão ressuscitados e terão vida eterna. A ressurreição de Lázaro é uma prova concreta desse poder divino, e nos dá esperança e confiança em nossa fé. Em resumo, a história de Lázaro é uma das mais marcantes da Bíblia. Ela nos ensina sobre o importante papel da fé e da crença em Deus em meio às situações mais difíceis da vida. A ressurreição de Lázaro é um poderoso lembrete do poder de Deus de trazer vida àqueles que creem nele, mesmo em meio à morte. Além disso, a história de Lázaro nos lembra da importância de confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras. Ela nos ensina que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, Deus sempre está conosco e pode trazer esperança e renovação em nossas vidas. Em suma, a história de Lázaro é uma poderosa mensagem de fé, esperança e renovação, que continua a inspirar e encorajar as pessoas em todo o mundo, independentemente de sua religião ou crença. Após ser ressuscitado por Jesus, Lázaro se tornou uma figura muito popular entre os seguidores do cristianismo primitivo. Sua história foi amplamente divulgada e tornou-se um símbolo de esperança e renovação para aqueles que enfrentavam a morte. No entanto, a ressurreição de Lázaro também teve consequências para Jesus. Os líderes religiosos da época ficaram preocupados com a popularidade crescente de Jesus e com os milagres que ele estava realizando, incluindo a ressurreição de Lázaro. Por causa disso, muitos dos líderes religiosos decidiram que Jesus era uma ameaça à ordem estabelecida e começaram a planejar sua prisão e julgamento. De fato, pouco tempo depois da ressurreição de Lázaro, Jesus foi preso, julgado e condenado à morte por crucificação. Embora a história de Lázaro seja uma história de renovação e esperança, ela também serve como um lembrete das tensões políticas e religiosas que existiam na Palestina no século I. Além disso, a história de Lázaro também destaca a importância da fé e da crença em Jesus Cristo como uma fonte de esperança e vida eterna.
Hoje, a história de Lázaro continua a ser lembrada e celebrada por cristãos em todo o mundo, como um exemplo do poder de Deus de trazer vida e esperança mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis. Em resumo, a história de Lázaro é uma das mais poderosas e emocionantes da Bíblia. Sua ressurreição não apenas demonstra o poder e a autoridade de Jesus sobre a morte, mas também enfatiza a importância da fé e da crença em Deus. Para os cristãos, a história de Lázaro é uma lembrança de que, mesmo nas situações mais desesperadoras, Deus pode trazer esperança e vida. Além disso, a história de Lázaro serve como um lembrete da necessidade de confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias. Por fim, a história de Lázaro continua a inspirar e encorajar as pessoas em todo o mundo, independentemente de sua religião ou crença. Sua mensagem de renovação e esperança é um lembrete de que, mesmo quando a morte parece inevitável, a vida pode florescer novamente, graças ao poder e à graça de Deus. Obrigado por assistir até aqui. Se gostou, deixe seu gostei e se inscreva no canal. Se conhece alguém que gostaria de ouvir essa palavra, envie o vídeo para ele. E caso queira se aprofundar mais na palavra de Deus, clique no link da descrição.